Nós faremos hoje algumas considerações a respeito do Natal. Esse texto que nós lemos, se eu pretendesse expor inteiro, eu acredito que eu me enrolaria em muitos pontos, porque seria muito extenso, teríamos muitos assuntos diversos para tratarmos. Então, eu preferi abordar apenas esses 2 versículos, algumas partes em específico desses versículos, e a partir destas partes, nós vamos considerar algumas informações a respeito desses acontecimentos, ou deste acontecimento, que é um dos acontecimentos mais importantes da história. Nós temos 2 momentos na humanidade, 2 momentos, que são os mais importantes: o nascimento de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus. São os 2 momentos mais importantes da história da humanidade. Mas, antes de entrar, propriamente dito, em falar a respeito de Jesus, é importante notar que o texto vai falar no versículo 10 mesmo, ou melhor, no versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Isso aqui talvez passe desapercebido nos seus olhos, mas é importante pensarmos a respeito disso e fazermos alguma consideração a respeito desse local onde aconteceu o nascimento de Jesus. Não foi por acaso, não foi à toa que Jesus nasceu nesta cidade de Davi, que é Belém. Não foi à toa. Esse pequeno vilarejo, Belém, nem era uma cidade grande, uma cidade super desenvolvida, era um vilarejo. Eram poucas famílias que moravam lá, não era nada muito grande. Eu acredito que a nossa região do Picerno aqui era maior do que esse vilarejo, Belém, ali na época. Mas é importante notarmos esse fato isolado do nascimento de Jesus. Aonde foi? Jesus, ele não nasceu em Roma como deveriam esperar ou aguardar algumas pessoas. Porque aonde nasceria o rei naquela ocasião? Deveria nascer em Roma, o lugar onde nascem os reis, o centro do poder, a capital do maior império do mundo. Então, se é para nascer alguém importante, que seja em Roma. Mas Jesus não nasce em Roma, o lugar mais importante do mundo naquele momento. Ele nasce num pequeno vilarejo. Ele não nasceu em Atenas, que era o centro artístico, literário, filosófico e político do mundo. Ele podia ter nascido lá, mas ele não nasceu lá, nasceu num pequeno vilarejo. Nasceu em Jerusalém, num centro religioso, ou melhor, não nasceu sequer em Jerusalém, que era um centro religioso daquela época, um lugar de culto a Deus. Ele não nasce nem no centro do poder do governador, não nasce nem no centro filosófico e artístico, não nasce em Jerusalém, que era o centro religioso. Jesus nasce fora de tudo isso. Isso já é importante, porque isso já desconstrói muita coisa no nosso coração. Tudo isso é importante, irmãos. Roma, Atenas e Jerusalém representam 3 poderes da época importantíssimos. E hoje tem muita gente que está apegada a esses 3 poderes como se eles fossem tudo que tem de importante, tudo que tem de bom e de força no mundo. O poder, as questões filosóficas, as religiões, e Jesus, ele nasce justamente fora de tudo isso. Eu já falei várias vezes, em vários textos, que Jesus, ele nasce sempre fora. Jesus vem sempre fora de tudo aquilo que é empacotado como religioso. Isso é importante porque o nosso coração, vez ou outra, se deixa levar por questões religiosas. E quantas são as pessoas que estão presas na religião? Quantas são as pessoas que abraçaram apenas uma filosofia? E quantas são as pessoas que estão deslumbradas por questões de poder? Mas Jesus não vem no meio de nada disso. Ele vem num vilarejozinho em Belém. E Belém, eu acredito que você saiba, significa a casa do pão. É interessante isso, porque há bastante tempo antes de acontecer isso, há mais ou menos 1320 anos antes do nascimento de Jesus, morava ali uma família onde Noemi dá mais ou menos as cartas do que deveria ser feito, e eles saem justamente de Belém, porque em Belém não tinha pão.
Aquele lugar estava em fome, acabou o pão na casa do pão. Belém significa casa do pão, e o texto diz que eles precisaram ir embora daquele lugar, porque naquele lugar já não tinha pão. Não tinha pão na casa do pão, e as pessoas vão embora, e vocês conhecem a história, né, de Ruth, vai embora e sofrem com fome, grandes desgraças acontecem, mas depois culmina numa história muito linda. Acontece que Belém, embora lá atrás tenha um histórico de ser um lugar onde não tinha pão, agora estava nascendo justamente Jesus naquele lugar. Para mim, nas entrelinhas, Deus estava colocando uma placa na porta da cidade. Na entrada da cidade, Deus estava colocando uma placa assim: agora nunca mais faltará pão. E não é só na casa do pão, nunca mais faltará pão para todo aquele que tiver fome, porque nasceu aquele que é o pão da vida. Lá atrás, as pessoas não tinham o pão para comer, o pão que perece. Mas nesse momento, no nascimento de Jesus em Belém, Deus estava anunciando que a partir de agora há pão para todos os que tiverem fome. E se você tiver fome na tua alma, se você tiver fome espiritual, pode buscar em Jesus, porque há abundância de alimento, há fartura para a tua vida. Nunca você vai se alimentar tanto ao ponto de esgotar a fonte de alimento espiritual que há em Jesus Cristo. Naquele momento tinha uma placa bem bonita: há pão para sempre na casa do pão. Mas eu quero começar a fazer algumas considerações a respeito do próprio Senhor Jesus. Diz, versículo 11, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Nasceu hoje o Salvador. Essa palavra Salvador, no grego é soter, que significa literalmente libertador, preservador. E essa palavra era naturalmente um título imperial. Era utilizado para os Césares e para os Ptolomeus, que eram os poderosos daquelas épocas. Eles se utilizavam desse título, soter, que significa salvador. Por isso era um grande constrangimento para um homem importante daquela época ler, falando a respeito de um homem que nasceu em Belém, que ele era o Salvador. Porque o Salvador era um dos Césares, era um dos imperadores, eles eram os salvadores da época. Todo mundo olhava para eles como sendo os salvadores. Só que acontece que quem nasceu ali não era um imperador qualquer. E o reino desse que estava nascendo ali naquele momento em Belém, era um reino que não era um reino como dos outros reis, não era um reino limitado. Não era um reino que teve um início, um meio e um fim, porque todo reino é assim. Um dia surge, passa o seu momento de apogeu, e em um momento ele termina, porque vem um outro mais poderoso que ele toma o seu lugar. Aquele que estava nascendo ali tem um reino que não é deste mundo. A glória do reino daquele menino que estava nascendo ali era uma glória maior do que a glória dos faraós do antigo Egito, maior do que de todos os Césares e de todos os Ptolomeus da vida. Aquele que estava nascendo tinha uma glória que é inigualável, porque o seu reino não é um reino deste mundo. Se você procurar na internet, você vai achar com muita facilidade a história dos reinos. Procura na internet a história da humanidade, como foi a sucessão dos reinos, dos homens importantes. Alguns desses reinos você lê na Bíblia. Você vê os faraós dominando o Egito, e tudo que era de poder e inteligência no mundo estava concentrado ali, e depois vão vindo outros, babilônios, assírios, eles vão vindo e tomando o lugar destes que antes estavam como os mais importantes. E depois desses vieram outros e outros e outros, até hoje que temos algumas grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo, mas todos esses reinos têm fim, todos esses reinos são limitados, são finitos. Em um momento virá outro que o sucederá. Mas o reino que estava sendo anunciado por aquele que estava nascendo em Belém, é um reino que nunca terá fim. É um reino que, aliás, nunca teve início. E aqui, eu não sei se eu devo, mas eu vou me aventurar um pouco aqui. Porque nós colocamos o pé na eternidade. Nunca teve início esse reino. Ele sempre existiu. Porque Deus nunca teve início. E eu só quero confundir você um pouquinho para te gerar curiosidade, para você ler mais a Bíblia e estudar um pouco mais a respeito de Deus. Em que momento Adão surgiu? Num momento específico, Deus o criou. Em que momento os anjos surgiram? Num momento específico, pois Deus os criou. Em que momento o universo surgiu? Num momento específico, porque Deus o criou. Mas em que momento que Deus surgiu? Deus sempre esteve lá.
Mas se nada existia, onde Deus estava? Deus estava nele mesmo. Todos os lugares que existem, existem em Deus. Tudo o que existe está em Deus. Deus está para além da existência. Eu ousaria dizer algo aqui, que Deus não existe. E talvez Nietzsche quase acertou quando ele disse que Deus está morto. É que Deus não existe. A existência é algo que um momento passou a haver. Deus está para além da existência. Deus é. E aquele que estava nascendo era aquele que é desde sempre, e o seu reino existe desde os séculos dos séculos e permanecerá pelos séculos dos séculos e jamais terá fim. Nunca haverá um outro reino mais poderoso do que o dele, que virá e o sucederá. Sempre o reino dele é o reino eterno. Não é à toa que ele é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você já pensou como vai ser o dia do juízo? Você que é uma pessoa simples assim como eu, nós vamos nos chegar diante do Senhor e vamos nos curvar. Mas a gente vai fazer com alegria, porque a gente já faz isso hoje. A gente ora, a gente põe a cara no chão, mete a cara no pó, se rende a Ele que é Rei. Quando chegar lá não vai ter dificuldade nenhuma. Vai ser o que é normal para nós. Nós vamos nos prostrar diante dele. Mas você consegue imaginar o faraó fazendo isso? Você consegue imaginar todos os Césares fazendo isso? Você consegue imaginar os presidentes de todos esses países que são potência hoje, os ditadores, todos eles se curvando diante do Senhor, tirando a coroa, se é que haverá isso, mas tirando algo que simboliza o seu poder e a sua autoridade diante dos homens, e vai ter que lançar aos pés de Jesus, porque ali de fato está aquele que governa tudo e todos pelos séculos dos séculos. Ali está aquele que tem um reino que não tem fim. Quando Jesus nasce em Belém, para ele não era problema nenhum. Não era problema. Porque ele não dependia de nascer em Roma para ser um rei. Ele não dependia de nascer em Atenas para ser um grande sábio. Ele não dependia de nada, porque ele é antes de todas as coisas virem a ser. Ali estava aquele que é desde sempre, o Salvador. Os imperadores eram chamados de os libertadores, os salvadores, mas eles não eram isso de fato. Jesus, aquele que nasceu, ele de fato era o libertador. Só que Jesus não é um libertador como os imperadores. Por exemplo, Tito, quando invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém e ele constrói um arco, que é o arco da vitória. Ele destrói Jerusalém e constrói um arco depois para simbolizar a sua vitória. E quando ele entra em Roma, passando por aquele arco com o seu cavalo e todo o exército vindo atrás, todo mundo olha para ele e o aplaude, porque ele era um vencedor que guiava um exército. Um homem vencedor que guiava um exército. Acontece que Jesus não é apenas um vencedor que guia um exército. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu acho maravilhoso o Salmo 24. Há um diálogo celestial acontecendo ali. E algumas perguntas, algumas respostas, deixa algumas coisas no ar, responde outras, traz ensinamentos. O Salmo 24 vai dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Aí fala, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura dolosamente. Mas um pouquinho adiante, há uma pergunta, porque vem alguém chegando, e um grito ecoa: levantai-vos, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí vem a pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E logo vem a resposta: o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O nosso Jesus, aquele que nasceu ali em Belém, num vilarejo, estava ali não um general de um exército, estava ali o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o seu nome, toda a terra treme. Meu Deus, eu imagino isso. Porque eu vejo alguns trechos da palavra, como quando o ajudante
de um dos profetas do Senhor, se levanta e vai no lugar alto, e ele vê um exército vindo para matar o profeta. Ele volta desesperado com aquele exército vindo, desesperado. Ele fala: Senhor, Senhor, olha, vamos perecer, a gente vai morrer, está vindo, vai pegar a gente. O profeta, com muita unção de Deus, faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos daquele servo se abrem, ele vê uma miríade, um exército celestial de Deus que estava ali para pelejar em favor daquele profeta. O estrondo de cavalo de todos os exércitos, o rugir de todas as máquinas de guerra em todos os exércitos chegando, apavoram muita gente. Mas os exércitos celestiais, e o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Eu acho bastante interessante que Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele é o príncipe da paz. Existe guerra santa? Os homens sabem fazer guerra santa? Não, não sabem. Mas o Senhor, Ele faz uma guerra santa. É uma guerra pela tua vida. É uma guerra por você. Porque Deus não precisa batalhar como aquele que tem medo de perder. As batalhas do Senhor são todas elas para que vocês sejam abençoados, para que vocês sejam livres do mal, para que o maligno não toque a tua vida. É para isso que o Senhor batalha. Porque Deus não precisa se defender. Ou vocês acham, prestem atenção nisso que eu tenho a dizer, ou vocês acham que Deus está acuado no céu, porque o inferno está atacando o céu, o diabo, que é super forte, está mandando mensageiros para intimar Deus e intimidar a Deus, e Deus está acuado no céu, morrendo de medo que qualquer hora o diabo mete o pé na porta do céu, invade e acaba com tudo, põe fogo no céu. Vocês acham que é isso? Vocês estão vendo muito Fúria de Titãs, coisas dos deuses gregos. Nenhum demônio tem coragem sequer de olhar torto para Deus. Satanás sequer levanta o rosto na presença de Deus para pensar uma maldade. Porque o demônio é só um anjo, e o nosso Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Senhor. O resto é tudo criatura. E quem são as criaturas do Senhor para se voltarem contra o seu Criador? São como nada, são como pó. O homem, e sendo quem é, quando consegue olhar para si, olha para Deus e entende que é só um verme. É só pó, é só uma nuvem que chega e logo é dissipada. Deus olha para o ser humano e fala assim: o verminho de Jacó. Não é nada, é um gafanhoto, é um gafanhotinho. Porque nós somos muito pequenos. Os anjos são da mesma forma. Os demônios não são inimigos de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos nesse sentido. Porque quem é que tem coragem? Inimigo é assim, é alguém que afronta o outro, e vai, enfrenta o outro, e tenta derrubar o outro. Quem é que vai tentar fazer isso contra o Senhor? Só o ser humano, me perdoa, porque é burro. É pior do que o burro, porque o burro que é burro não faz isso. O burro que é burro, abre a boca e fala com o profeta. E o ser humano que é mais burro do que o burro, se volta contra Deus. Os demônios não fazem isso. Quando vem Jesus, se prostram na presença dele. E o ser humano se faz inimigo de Deus toda vez que abraça o pecado e anda contra a vontade de Deus. Bem, quem estava nascendo ali era o Senhor dos exércitos. Não é aquele que apenas preserva e cuida das coisas do povo. É aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Talvez você não tenha noção do que é isso. Ele sustenta todas as coisas. Eu quero te desafiar a pensar um pouquinho também a respeito disso. Pastor, mas você está saindo, você está viajando muito. Viaja aqui comigo então. Onde todas as coisas estão fixadas? Aonde todas as coisas estão presas? Alguns cientistas vão falar assim: o que segura as coisas onde estão é a gravidade. A gravidade, por exemplo, faz com que a Terra não saia do seu rumo que ele percorre em torno do Sol, por exemplo. Não dá nem para falar isso com seriedade mais, porque qualquer um que estudou o mínimo de física quântica sabe que não é mais isso. O Albert Einstein quebrou essa teoria dizendo que não é a gravidade que segura isso, que o peso da Terra fez uma pressão no espaço de tal maneira que
ela é segura por isso, mas ele não consegue explicar mais do que isso. Aonde todas as coisas estão? Aonde o espaço está contido? Todas as coisas estão firmadas e mantidas pela palavra de Deus. Sabe por que vocês estão vivos? Porque Deus quer que vocês estejam vivos. Porque a hora que Deus disser, não mais, acabou. Sabe por que todas as coisas existem? Porque Deus quer que todas as coisas existam. Porque a hora que Deus quiser, Ele diz, não mais. No momento oportuno, os céus vão se enrolar como um rolo, porque Deus fará nova todas as coisas, porque Ele quer que seja assim. Nós não estamos falando de qualquer um. Eu fico impressionado como as pessoas olham para aquela manjedoura feita à mão, sei lá que material que é aquele, tem tantos materiais, de barro, seja lá do que for, de gesso, olham para aquilo, vem aquele bebezinho e falam, que lindo menino Jesus, não tem ideia quem está ali, não tem ideia quem é aquele menino que estava na manjedoura, não tem ideia de quem era aquele que estava contido naquela criança. O Senhor dos senhores, o Salvador, o Libertador, era Ele que estava ali. Mas o texto continua falando assim, versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Cristo significa Messias. Cristo é uma palavra grega, que é a tradução da palavra hebraica Messias, que literalmente significa ungido, preparado. É alguém que recebeu uma condição para fazer certa coisa, uma missão, um serviço específico. Quando algo ou alguém era ungido, ele passava a ser pertencente ao Senhor e para uso apenas dele. Então, se você olhar para ilustrar o Antigo Testamento, o rei Davi, para ser rei, teve que ser ungido rei. Ou seja, ele estava recebendo uma capacitação para ser quem era. Ele estava sendo separado para isso. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam ser ungidos. E quando ele era ungido, isso representava que ele estava sendo separado para o uso de Deus e preparado para aquilo. Todos os utensílios do templo e do tabernáculo eram ungidos para que demonstrassem a finalidade para a qual agora ele existia. Aquele que estava ali não era apenas alguém que estava sendo ungido, ele era o ungido. Aquilo que é o máximo do ser dedicado a Deus. O menino que estava nascendo ali, diz o texto que era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ali não estava nascendo o cristianismo, ali estava nascendo o Cristo. A salvação não vem de uma religião, a salvação vem daquele que foi preparado para salvar o seu povo. E eu quero bater nessa tecla mais uma vez. O fato de você ser evangélico, ou de você ser católico, seja lá o que você for, não te dá salvação. O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você estar aqui me ouvindo agora, não te dá salvação. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, uma pessoa não salva a outra, só quem pode salvar as pessoas é o ungido de Deus, Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que está preparado. O nome dele significa Jeová salva, Deus é salvação, isso significa Jesus. Quando falamos Jesus Cristo, estamos dizendo, aquele que é a salvação de Deus, está preparado para fazer isso para o qual o Senhor designou, então ele pode perfeitamente nos salvar. E aqui eu quero fazer um apelo para o seu coração, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Será que você é salvo? Será que o Cristo nasceu na sua vida? Ele nasceu há 2000 anos atrás, mas será que ele nasceu na sua vida? Será que há salvação na sua vida? Tem muita gente que está dentro das igrejas, está perdido em tudo que tem dentro, e é perceptível do lado de fora, e vai passando os dias da sua vida, ele está perdido, caminhando para a destruição, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus sempre, cantando para o Senhor sempre, mas está perdido, porque não há o Cristo na vida dele, não há o Salvador na vida dele de verdade. E eu gostaria que você se avaliasse, e que você temesse por isso, e pensasse a respeito disso.
Pastor, mas você quer que a gente fique com medo? Eu já disse isso, se pelo medo você se chegar a Jesus, eu quero que você se suje aqui dentro, de medo. Se o medo te levar para Jesus, eu quero fazer com que você se suje, até para que você se achegue a Jesus. Seja como for, que você se achegue a Jesus. Não adianta eu contar um monte de piada aqui, falar um monte de coisa engraçada aqui para vocês, e no final das contas vocês se perderem. Tudo o que importa é que nasceu o Salvador. Tudo o que importa é que o preparado, o ungido de Deus veio ao mundo. E se você sabe disso, isso é só uma coisa legal para você, isso não vale nada para você. Isso precisa ser verdade no mais íntimo do seu ser. O texto fala que Ele é o Cristo, mas o texto também fala que Ele é o Senhor. Nós precisamos fazer uma consideração aqui a respeito de quem de fato nasceu naquele lugar. Quando a Bíblia fala Senhor, ela não está falando, não é um modo de tratamento. Não é uma maneira como, por exemplo, eu olho assim, a senhora, o Senhor, para não chamar de você. Não é uma maneira educada de se referir a alguém, quando a Bíblia chama Jesus de Senhor. Quando fala que Deus é o Senhor, ou Jesus é o Senhor, não está falando de uma forma de respeito, uma forma de tratamento apenas. Não está falando de um senhor como aquele que é apenas um chefe, um tipo de um senhor feudal, alguém que nós devemos prestar algum tipo de serviço. Quando fala a respeito de Senhor, a palavra Senhor aqui quer dizer Deus, Jeová. É porque, na verdade, nós não conseguimos traduzir o nome de Deus mais, não existe mais como falar o nome de Deus. Então, o mais próximo que a gente chega, aportuguesando, e ainda assim é feio, é Jeová. Não dá, quando Deus foi questionado do seu nome, quem Ele era, Ele fala o nome dEle, mas se perdeu e não é possível mais pronunciar o nome de Deus. Se hoje nós fôssemos escrever, seria algo do tipo YHWH. E eles pegaram essa palavrinha e juntaram com uma outra palavra, alguns rabinos pegaram a palavra Adonai, que tem o sentido de Senhor, pegaram as vogais de Adonai e juntaram com essas consoantes, e ficou algo parecido de Yahweh. E aportuguesando muito foi virar Jeová. Yahweh, Yahvé, Jeová. Que é como nós nos referimos a Deus. Se a sua Bíblia é das mais antigas, e você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que quando escreve Senhor, escreve sempre com todas as letras maiúsculas. As Bíblias mais antigas tinham esse respeito, em escrever para te identificar quando é o nome de Deus e quando é apenas uma palavrinha que é Kurion, que pode ser um dono de algum estabelecimento, ele é um senhor. Ele é um senhor de alguns escravos, Kurion apenas. Mas quando aqui está falando a respeito de Jesus, está falando do Senhor, está falando, Ele é o próprio Deus. Então vocês precisam saber disso. Tem muito se tem falado a respeito de Jesus aí para fora, e com o acesso facilitado da internet, embora por um lado tenha nos ajudado muito, porque expandiu a possibilidade de conhecimento, nos atrapalhou um tanto o outro, porque hoje a gente não sabe quem que é a fonte do que está sendo dito. Tem muita gente me procurando, pastor, eu achei um estudo legal, eu vou ver de onde que é de um site todo torto, cheio de heresias. Mas está acessível, você clica lá, busca uma frase, busca uma doutrina, acha, estuda e aprende tudo errado a respeito daquilo que se deveria ensinar corretamente. Então, por exemplo, eu preciso ensinar isso para vocês. Jesus não estava ali, ele não incorporou uma entidade como num terreiro, por exemplo, de Umbanda ou de Candomblé. Não era um menino que nasceu normal, um ser humano normal que nasceu, e num dado momento, no dia do seu batismo, por exemplo, ele recebeu, incorporou um espírito que fez com que ele fosse alguém iluminado. Não é isso que estamos falando. O nascimento de Jesus, nós chamamos de a encarnação de Deus. O próprio Deus, o eterno, aquilo que não tem forma, é incorpóreo, que está para além das explicações, se contém e se coloca dentro daquilo que nós chamamos de um ser humano. No ventre de Maria estava ali já o próprio Deus dentro de um menino ali. Não é uma incorporação de um espírito,
Foi o próprio Deus era o próprio Deus que estava ali em carne. Não, você não pode entender que era um espírito iluminado que estava dentro de um ser humano comum, porque tem gente que acredita nisso. Isso era uma heresia muito forte no começo da igreja cristã, e que hoje me parece que tem voltado com uma certa força. Pessoas acreditam que ali estava a humanidade de um menino que recebe um espírito iluminado, e depois, no momento da sua morte, Deus não morre. O que morre ali é aquele corpo, e Deus sai, e o que fica ali é só o ser humano Jesus. Por isso que ele fraquejou, é o que dizem, e fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele fraquejou e já não era mais Deus que estava ali dentro dele. Isso é uma heresia, irmãos. Nós cremos que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Você consegue crer nisso? Amém? Pastor, mas eu não consigo entender muito bem isso. É mais complicadinho mesmo. Te desafio a vir à escola dominical para a gente falar a respeito. Aí a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Mas a doutrina aqui é da encarnação, não é da incorporação. Não incorporou Deus em Jesus. Ali estava encarnando o próprio Deus. Ou seja, Deus se tornando carne. Encarnar é virar carne. É um espírito que se fez carne. Não foi uma carne que recebeu um espírito apenas. Foi o espírito, o próprio Deus se fazendo carne e habitando ali. E todos puderam ver o próprio Deus habitando. Quem é que estava ali? Aquele que cumpria a palavra e a profecia de Isaías 740, um pouquinho mais de 740 anos antes de Jesus ter nascido, quando ele disse que o Deus vivo estaria entre os homens. O nome dele seria Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco. É importante vocês saberem isso, porque num determinado momento da história, Deus parece que acompanhava o povo. Neste momento da história, Deus esteve junto do povo, andou no meio do povo. E agora, por causa da morte e ressurreição de Jesus, Deus está dentro do povo. O próprio Deus habita dentro de nós. Mas isso só é possível por causa da morte e ressurreição de Jesus. Agora, diante dessas considerações que eu fiz nesse texto, o que você deve considerar hoje? Primeiro, que o Natal, ele é a celebração do nascimento do Salvador. O Natal não é a celebração de uma festa consumista. Tem gente que pensa no Natal como um momento onde eu vou comprar coisas e ganhar presentes. Não vejo a hora de chegar o Natal. Por quê? Porque eu quero celebrar o nascimento do meu Senhor? Não vejo a hora do Natal porque eu quero ganhar presente. Criança é assim. E se você é assim, você é criança na fé. Criança está doida para ver o Papai Noel. Pastor, mas você deixa a sua filha acreditar que o Papai Noel existe? Ela, no fundo, ela já sabe que não existe. Mas eu não precisei falar. Mas ela acredita que o Papai Noel vem de rena. Ixi, ela ouve isso na escola, ela vê isso na televisão, ela vê em todo lugar. É até bonitinho, né? Um gordo num trenó voando. É um sonho de consumo isso. Para muitos gordos que quase não andam, né? Voar de trenó seria uma maravilha, sem dúvida. Mas o Natal não é isso. E você precisa ter isso no seu coração. Então, por exemplo, o que você vai fazer do seu Natal? Você vai se reunir com a sua família para dar presentes? Ou você vai se reunir com a sua família para lembrar-se e orar e louvar a Deus e engrandecer a Deus porque nasceu o teu Salvador? Você vai se reunir com a sua família para trocar presentes? Ou você vai se lembrar que o ungido, o Messias, o Deus encarnou para que você fosse salvo? É diferente. Se vocês se reunirem em torno da árvore de Natal, cantar musiquinha da Globo, de comercial da Globo, e dar presentinho um para o outro, irmão, você perdeu completamente o sentido da coisa. Pastor, mas eu já ouvi falar que a árvore de Natal é do diabo, que não sei o que lá, comemoração, que isso, aquilo, outro. Irmão, não vou fazer isso porque isso é do mundo, então para de comer comida. Comida também é desse mundo, que a comida que a gente come não é do céu não. O arroz e feijão é do mundo, ou não é mais? A água que você bebe também é do mundo, para de beber água. A gente não faz
as coisas que desagradam a Deus. Você estar junto com sua família não desagrada a Deus, coisa nenhuma. Uma árvore, um pinheirinho na sua casa que seja de plástico, daqueles que você comprou na loja de R$ 1,99, só cabe 3 bolinhas lá, você só pode pôr um presente embaixo, que é, obviamente, os jovens vão me entender, é uma caixa de bis, no máximo que cabe embaixo. Os que não foram ontem no culto de jovens não entenderam essa piada, foi uma piada interna. Só quem estava ontem lá no culto de jovens entendeu a piada da caixa de bis, né? É só o que dá para você pôr embaixo, legal, é gostoso, esteja com sua família, dá presente mesmo. Mas a razão do Natal não é essa. A razão do Natal não é um dar presente para o outro. A razão do Natal é Deus te dando o maior de todos os presentes, a salvação por causa de Cristo Jesus. Então eu te desafio a, quando você se reunir com a sua família, você aproveitar esse momento. E de repente é o único momento que você vai ter para poder falar do amor de Jesus para a sua família. Sua família às vezes é dura, né? E aí a pessoa, quando é crente, ela não faz mais nada. Ela não vai mais em aniversário de ninguém, porque vai ter bebida. Ela não faz mais nada. Ela fica aquela pessoa dura, inacessível. Se há salvação na tua vida, como que você vai levar a salvação para os outros se você nunca está onde os outros estão? Você quer que as pessoas te sigam para a igreja? Elas vão te seguir. Vai no aniversário, você não precisa beber, encher a cara lá no aniversário. Você não precisa dançar aqueles funks até o chão, quando todo mundo estiver fazendo. Vai torturar um pouco sua cabeça. Eu sei, me tortura. Antes de eu sair de casa, estava tendo festa dos meus vizinhos lá. É duro, irmão, mas tem que aguentar. Estava lá o Amado Batista, daí para lá. Não, quando estava o Amado Batista, eu estava cantando de dentro de casa ainda. Eu estava cantando ainda, estava coisa linda. Meu Deus, Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica. Aí você não vai onde sua família está para ir ganhá-los. Não voa onde os pecadores estão. Se Jesus pensasse assim, ele não viria até aqui buscar os pecadores. Nós precisamos ir onde os pecadores estão. Se for esse o momento de você reunir sua família e falar com a ssua família, faça isso. Mas não deixa passar. Quando todo mundo estiver lá entregando presentes, fala assim, vocês me dão só um minutinho? Aí você fala de Jesus. Você fala que lá estão comemorando o nascimento de Jesus. O Natal foi transformado no que é pela Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel barrigudo que se veste de vermelho. Vocês sabiam disso, né? A roupa original dele era verde. Passou a ser vermelha por causa do Papai Noel. E daqui a pouco ninguém vai lembrar do Papai Noel. Vão lembrar do urso polar da Coca-Cola. Tem gente aqui de marketing, aqui de publicidade, se eu estiver errado, me corrija, né? Mais ou menos isso aí. Só que, na verdade, o Natal é o nascimento do teu Senhor. Então, não se esqueça disso. Segunda consideração. Alegre-se diante da encarnação do Deus eterno. E não apenas diante dos presentes e da comida. É gostoso, irmão, você come com a família, tem aquela mistura que nunca tem o ano todo, parece que peru só morre em novembro e dezembro, porque o povo só come isso daí. Quem come peru fora dessa época de ano? Eu nunca ouvi falar de alguém que coma peru fora de dezembro. Aliás, eu nem como peru, nem sei, nem no Natal, né? Mas tem coisa que, eu ganhei um presente. Um irmão querido me deu um potinho assim, cheio de uva passa. Eu não como uva passa em outro momento do ano. Me deu um presente, que eu gosto pra caramba de uva passa, né? Me deu lá, olha que coisa linda. Ganhei um monte de uva passa. Pastor, isso é coisa de pobre. Ah, eu sou pobre. Só que uva passa é caro, né? Coisa de pobre, mas não. Se alegra porque você come coisa gostosa na tua casa. Se alegra porque você recebe presente, mas se alegra por causa da encarnação do Deus eterno. Você é crente, por favor. Você não precisa ser o carrancudo da rua e da família, mas você é crente, então você tem os conceitos corretos, né? Uma outra consideração: os anjos não celebraram o nascimento de Davi ou de outro rei, mas deram glória a Deus pelo nascimento de Jesus. Você viu isso? Que coisa linda? Quando Davi nasceu, algum anjo foi lá cantar, fazer festa, vieram os exércitos celestiais. Quando nasceu uma outra pessoa importante, quando Abraão nasceu, quando nasceu Israel, que veio ser a nação, o povo amado de Deus, quando nasceu tinha um monte de anjo fazendo festa. Mas quando Jesus nasceu,
Tinha um anjo, daqui a pouco aparece um exército de anjos fazendo um grande louvor, uma cantata linda naquele céu. Que coisa linda deve ter sido aquilo. Algumas cenas, eu vou pedir para Deus, falar, Senhor, dá para ter uma retrospectiva do que aconteceu? E essa vai ser uma das cenas que eu quero pedir para o Senhor colocar rebobinar, né? Isso eu estou ficando velho, né? Rebobinar. Meu Deus. Voltar nessa cena, eu quero ver como que foi aquilo. Deve ter sido lindo. E nós celebramos o nascimento de Jesus. Sabe por que eu quero que você considere isso? Porque nós celebramos muita coisa, irmãos. Nós celebramos quando nasce um filho nosso, quando nós recebemos uma promoção no trabalho, para quem trabalha, né? Quando acontece alguma coisa espetacular na sua vida, você se forma, né? Eu vi meu amigo no Face, ele se formou e ele estava lá do lado do negócio dele do TCC, tinha um quadro bem grande, ele do lado assim, meio que abraçado, tipo, embaixo, o esforço da minha vida e tal, e aquela festa, aquela alegria, e você compra uma casa, e você compra um carro, aquela festa, aquela celebração, nasceu Jesus, e qual a festa que é feita? O Natal. Não, o Natal não é festa para celebrar o nascimento de Jesus, pelo menos não na maioria das casas. Mas na sua casa vai ser. Na sua família vai ser. Você precisa celebrar que Jesus nasceu. Isso é motivo de alegria, né? Você quer, e é uma última consideração que eu faço. Você quer uma notícia para você ficar contente? Só para você ficar contente? Não é profecia não, é o óbvio. É bem possível que você esse ano ganhe um presentinho, nem que for aquela meia, cor de pele. Alguma coisinha, a pessoa fala assim, olha, eu não tinha dinheiro para comprar um presente, eu trouxe essa lembrancinha, sabe? Você conhece esse discurso? Lá na minha família a gente conhece bem como que é esse discurso. Né? Isso quando a gente dá alguma coisa, né, Rafa? Quando dá, porque... Nossa, era seu aniversário? Nem no aniversário lembra. Era seu aniversário? Não dá nada. Mas é bem possível que vocês ganhem. Isso vai alegrar o coração de vocês. Vai ter um monte de comida gostosa na casa de vocês. Olha lá. Tem gente que fala assim, não, na minha casa não vai ter não. É só você usar a criatividade. Eu vi umas imagens na internet que o cara pegou um frango, eu acho, e ele decorou, né? Como se fosse um pernil, um peru, sei lá o que era aquilo. É um peru, né? Pernil não, né? Um frango virar um pernil. É demais, né? Haja Hollywood no negócio. Mas fez e ficou tudo bonito e todo mundo se alegra. Isso vai ser bom para você. Mas se você quer uma notícia, quer uma boa nova, de alegria, não só para você, mas para toda a humanidade, nasceu Jesus, o Salvador. Isso você precisa sair espalhando para todo mundo. Ao invés de você cantar para todo mundo Jingle Bell, Jingle Bells, você vai começar a cantar para todo mundo, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. E essas palavras na tua boca serão salvação na vida de tantas pessoas que você vai encontrar nesse Natal. Quantos aqui querem ver algo novo nesse Natal? Quantos aqui querem experimentar algo novo nesse Natal? Eu vou lançar um desafio para a tua vida e nós vamos fazer uma oração aqui para Deus te capacitar para isso. Algo novo. Na tua família tem gente que não é crente, não é do Senhor, mas você é de Deus. Esse Natal é o momento de você semear algo na vida dessa pessoa e essa pessoa vai ser ganha a partir disso que você vai falar. Você crê nisso, amém? Então você tem que se permitir ser usado, nada de ficar caladinho lá, todo mundo comemorando, todo mundo fazendo festa no Natal e você, o crentão lá, de boca fechada, não comemora essas coisas. Ao invés de fazer isso, você vai ser usado por Deus e você vai falar com a sua família, com quem estiver na mesa, com quem estiver na sala. Se a sua família não é tão assim, né? Cada um pega um prato, senta na frente da TV e vai comer, você desliga a TV e fala, eu quero falar um negócio para vocês. Vai assustar todo mundo, eu sei, mas faz isso. Desliga a TV, é o choque da casa desligar a televisão. Você quer tirar todo mundo do sério, chamar a atenção é desligar a televisão. Se você deixar a TV ligada, esquece. Aliás, quando alguém for na tua casa te fazer uma visita, você desliga a televisão, tá? Inclusive eu. Fechado? Eu não entendi isso daí, pastor. É porque a gente vai na casa de algumas pessoas, a pessoa fica com a televisão ligada. Aí você está falando com a pessoa está aqui.
Ah, nossa, pastor. Eu não falei nada, mas é a novela. E eu não falei nada, e ela acha que está falando comigo, porque ela tentou dividir a atenção comigo e com a novela. Desliga, vamos conversar, vamos estar entre a gente. A não ser que estejam as crianças lá vendo, né, para vocês poderem conversar. Desliga, se for uma visita pastoral, se for um amigo que chegou na tua casa, deixa a televisão lá, amanhã passa. Ah, mas é a novela, amanhã você vê de novo, tem como você procurar na internet, você assiste. Né? Agora, se for essas novelas da Globo, aí você nem assiste. Olha que livramento de Deus para a tua vida. Olha que graça de Deus. Você já está sendo liberto, é Deus tratando a sua vida. Coisa linda. Espero que vocês façam essas considerações nesse Natal. Espero que vocês tenham esse tempo lindíssimo com a família de vocês. Que seja um tempo de vida, não de destruição. Que seja um tempo de conversões, não de bagunça. Que seja o tempo de celebrar o nascimento de Jesus e não apenas a chegada do velhinho que não vai entrar na tua chaminé, porque você não tem chaminé. Se você não tem chaminé, não tem velhinho na tua casa. Papai Noel nunca veio na minha casa. É porque você não tem chaminé. É só por isso. Revelei mais um segredo para vocês aqui. Vamos orar? Fica de pé.